Quando Deus colocou o povo de Israel lá na Terra Prometida, Ele ensinou para eles algumas cerimônias, solenidades como essa, em que o povo come na presença de Deus e se alegra e bendiz o nome de Deus. Então nós estamos fazendo algo que agrada o coração do Pai, a igreja em comunhão e a igreja participando das primícias, e o Senhor está sendo exaltado nesse lugar. Amém, queridos? Nós vamos estar fazendo a leitura bíblica na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 18. Aos Colossenses, capítulo 3, verso 18. Quantos aqui estão fazendo a leitura desse livro nessas semanas? Levanta a mão. Quantos estão acompanhando a leitura? São poucos. Eu recomendo você dar uma lida. Semana que vem será a última mensagem dessa série, desse livro. Nós estamos há 6 semanas, há 5 hoje. Então, semana que vem completará a 6ª semana e nós estaremos pregando no capítulo 4. Então, dá tempo de você nessa semana fazer a leitura, inclusive o capítulo 4, encerrando, para ouvir a pregação da semana que vem e aí o Espírito Santo fortalecer a mensagem no teu coração. Então, hoje nós estaremos pregando a palavra no capítulo 3, verso 18, até o capítulo 4, verso 1. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Querido Deus, eterno Pai, nós lemos a Tua palavra e temos lido este livro e temos meditado nele e estudado. E hoje queremos que o Espírito Santo venha falar com todos que aqui estão presentes, inclusive os visitantes. Que o Senhor possa trazer a revelação, a graça e o ensinamento do Senhor, para que nós venhamos cada dia mais crescer no conhecimento, mas principalmente crescer na comunhão e na obediência ao nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, querido. Essa carta de Paulo aos Colossenses, como já estamos falando há algum tempo, Paulo escreveu numa prisão. Além dessa carta, ele escreveu aos Efésios e aos Filipenses, tudo na mesma época, que era a igreja daquela região. Então, provavelmente, essa carta também foi lida em outra cidade, mas ela era direcionada principalmente a Colossos, uma cidade, como nós já falamos, que Paulo não fundou pessoalmente essa igreja, mas eram pessoas que se converteram pelo ministério do apóstolo Paulo em Éfeso, e ficou ali por 3 anos e meio, e lá teve pessoas que aceitaram Jesus, se tornaram discípulos e levaram o evangelho para a sua cidade. Foi o caso de Colossos. Também nós vemos que essa igreja estava sendo afetada por um grupo de ensinadores, de mestres, que estavam trazendo uma doutrina
contrária aos fundamentos da palavra, misturando, os misticismos e o gnosticismo com leis judaicas que estavam contaminando a mente e a vida da igreja, trazendo perturbação. Então, quando Paulo está lá na prisão, ele sabe a respeito disso, então ele escreve essa carta para corrigir os erros, os desvios doutrinários, e também para trazer para os irmãos uma palavra do Senhor para a edificação e para crescimento da igreja. Então este é o objetivo. E nós vimos na semana passada o apóstolo Paulo trazendo uma série de recomendações nos nossos relacionamentos na igreja. Porque uma das coisas, irmãos, que acontecia com essa falsa doutrina que estava correndo nessa igreja é que eles ensinavam que existia, além da simplicidade de crer em Cristo, conhecimentos profundos, que a pessoa tinha que ser iniciada, tinha que ser preparada por um mestre. E havia uma classe diferente de pessoas que eram salvas, ou seja, aqueles que tinham mais conhecimento eram uma elite, aqueles que tinham menos conhecimento estavam como que primitivos. Então começou a ter dentro daquela igreja muita facção, no sentido de orgulho, a prepotência. Alguns orgulhosos não queriam conversar com os outros e davam aquelas indiretas, você tem que fazer parte da reunião com fulano, você tem que aprender mais, você tem que estudar isso. E acabou contaminando com legalismos, com rituais, com pessoas até trazendo doutrinas totalmente destrutivas dentro do Evangelho. Então nós vimos na semana passada que Paulo ensina-nos a como nos relacionar com os irmãos. O amor, o perdão, a sinceridade, a fé e a exortação dentro da palavra um com o outro para que ninguém se perdesse na fé. Hoje nós vamos perceber que Paulo, ele agora, além da igreja, ele vai para a casa dos irmãos, para a casa de cada um. Ele vai falar de família. Porque se estava acontecendo dentro daquela igreja um espírito de soberba e de orgulho, o lugar onde primeiro se evidencia e onde é mais prejudicial o orgulho e a soberba é dentro das casas. Às vezes quando a soberba aparece na igreja, lá na casa está há muito tempo. Às vezes quando aparece o problema na igreja, já faz tempo que está lá na mesa. Então, Paulo agora vai trazer uma instrução dentro das casas, dentro da família, a respeito disso. Como eu disse, aquele conhecimento que eles diziam, fazia com que houvesse no coração dessas pessoas este orgulho. E o próprio apóstolo Tiago, o Tiago, irmão do Senhor, ele diz: de onde vem as brigas? De onde vem as divisões? De onde vem as invejas, as disputas entre vocês? Por um acaso não vem exatamente de um coração carregado de egoísmo e de soberba, que faz com que vocês peçam o que Deus não prometeu e vocês queiram aquilo que não está determinado pelo Senhor? Daí vocês começam a se ferir e se atacar um ao outro porque um quer parecer melhor do que o outro. Então nós vemos, amado, que ali estava acontecendo um problema sério da soberba. Outro problema que nós podemos identificar: esses mestres que estavam fazendo erro dentro da igreja, eles ensinavam que Jesus não era o Senhor de todos, mas era um Senhor. Isso tornava com que as pessoas não se submetessem a uma autoridade. Se essa autoridade não está de acordo com aquilo que eu penso, daquilo que eu espero é bom para outro. Então eles tinham aquela ideia que haviam anjos enviados por Deus, que eram potestades, e que você via e o reverenciava, o culto aos anjos. Mas aquele anjo era um anjo que tinha a ver com você, que você se identificava com ele. Agora o outro anjo lá se identificava. Então possivelmente estava acontecendo que tinha pessoas que diziam assim: com Cristo eu não estou me identificando muito não. Então, mas eu me identifico com o ensinamento de fulano.
E ali estava acontecendo algo que nós chamamos de anarquia. Cada um tinha o seu próprio rumo, a sua própria decisão e não se submetia a uma autoridade. Se aquela autoridade firmasse, não era boa. Se aquela autoridade exigisse, procurava-se outra. E aqui nós vemos então, para dentro de casa, isso acontecer. Por isso que Paulo diz, começando pelas mulheres: vós, mulheres, estejais sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Pastor, por que Paulo vai falar primeiro das mulheres? Nós já temos dito no livro de Isaías, nós estamos estudando, né, irmão? E nós temos e vemos, pelo estudo bíblico, que a mulher, ela tem grande influência. É errado pensar, né, que mulher não manda nada, não decide nada. Ela pode não estar no poder, mas ela influencia quem está no poder. Veja o jardim do Éden que aconteceu, né? A moça dá ouvido para a serpente, comeu do fruto e passou para o seu esposo. E o Adão foi influenciado e tomou uma decisão, influenciado pela decisão da Eva. E não é diferente naquela época, não é diferente hoje e vai continuar sendo. Porque a mulher, ela é a esposa, ela é a mãe, né? Então ela tem influência, ela vai determinar. E aí que está o grande perigo para vocês mulheres, né? Como que você tem influenciado a tua família? Como que tem sido as tuas palavras, a tua postura como mulher de Deus? Porque você é quem pode trazer o teu filho, pode orar por ele e pode ensinar pelo exemplo. É você que pode influenciar e levar para o teu marido o evangelho e as coisas positivas da igreja. Mas também é a mulher que deixa o filho fazer o que bem entende, que não corrige, que não adverte, que não ora, que não ensina. E também é a mulher que muitas vezes leva para dentro de casa queixas e problemas que acontecem dentro da igreja, e aquele marido começa a endurecer o coração e dizer: eu não vou pisar naquela igreja, até tenho raiva de alguns que eu nunca vi na frente, mas porque você falou deles, eu odeio eles também. É muito grave. Mas Paulo principalmente está falando para as mulheres, porque, amado, esses falsos mestres, eles tinham também uma conduta que não era uma conduta de homens de Deus. Eles não eram homens de Deus. Eles eram pessoas disfarçadas. E acabavam, muitas vezes, seduzindo algumas mulheres. Nós vemos aí que falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, eles têm histórico e têm marcas nesse sentido. Porque aquele que não é servo de Deus, aquele que não está servindo a Deus, ele é levado pela sensualidade. Ele é levado pela cobiça. Então, possivelmente, Paulo começa a falar para as mulheres, porque as mulheres estavam correndo um grande risco em seguir e ouvir esses falsos mestres, e principalmente de se encantar e ver a eloquência, os ensinamentos e os conhecimentos profundos desses falsos mestres, e olhar para o seu marido e dizer: ah, mas você não tem o mesmo conhecimento, a mesma capacidade de fulano, e começar então a desprezar o seu próprio marido. Aí Paulo pega e fala: isto é soberba. A mulher que é soberba, a mulher que está afetada por orgulho, a primeira coisa que ela vai fazer é não se sujeitar a seu marido. Ela vai bater de frente, ela vai desprezar, ela vai tratar ele como inferior. E nós vemos, né, na nossa sociedade que às vezes tem casos, né, que na vida profissional a mulher, por estudar mais, estatística, o homem infelizmente é preguiçoso para estudar, né? Então as mulheres estão estudando mais e possivelmente estão ganhando e vão ganhar mais, ainda que tenha injustiça com as mulheres. Mas a gente muitas vezes escuta isso, né? A mulher começa a ganhar um pouco mais que o marido, o que ela faz? Ela quer pôr um avental no marido e fazer ele limpar a casa. Primeira conduta é essa. Não, porque eu estou trazendo a comida, eu que pago as contas, eu que sou agora o chefe dessa casa. E o que é isso? Orgulho. Orgulhosa, soberba. E muitas vezes isso vai afetar o relacionamento conjugal.
vai afetar o relacionamento dentro de casa. Nós temos que entender, querido, que existe uma hierarquia estabelecida por Deus. Nós concordando ou não, existe. Deus colocou o homem para ser o líder dentro da casa. Não interessa se ele ganha um salário mínimo e a mulher ganha 6 salários mínimos. Ele é o líder da família. Não interessa se ele é 5 anos ou 10 anos mais novo que ela. Ele é o líder da família. Não interessa se ela é mais linda e ele é o feio da casa. Ele é o líder da casa. E assim vai. Não importa se ele é baixinho e ela tem 1,90 m de altura. Ele é o líder da casa. Porque foi colocado por Deus. E muitas vezes é isso que acontece. Você é pequenininha, é baixinho, eu te dou como é que é? Mata-leão lá e você vai fazer o que eu quero. Calma, é líder da casa. Você é pequenininho, mas ele é o líder. Você casou com ele, ele é o teu líder, espiritualmente falando. Então o que acontece? Paulo está dizendo para as mulheres sujeitarem a seus próprios maridos. Porque tinha mulher que estava se sujeitando a falsos mestres. Tinha mulheres que estavam até cedendo aos caprichos desses falsos mestres. Estavam sendo usadas. Estavam desprezando os seus maridos. Estavam quebrando um princípio estabelecido por Deus dentro da casa. O homem é colocado como o responsável líder para conduzir a sua família. A submissão aqui não é estar subjugado, oprimido, pisoteado, humilhado. Mas nós já temos ensinado na igreja, eu creio que a maioria já sabe, é estar debaixo da mesma missão, do mesmo propósito. Da mesma forma que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe uma hierarquia entre eles, mas um não é menos do que o outro. É Deus. Deus é um só, uma natureza só. Mas o Filho se submete ao Pai. E o Espírito se submeteu ao Filho, sendo enviado pelo Filho. Então a mulher entender que o marido é o líder não faz dela menor, não faz dela humilhada, não diminui em nada, apenas a coloca no lugar que foi estabelecido pelo Senhor. E isso vai gerar o quê? Proteção para ela, proteção para o seu lar e vai trazer proteção para o chamado e ministério do seu marido. Então, quando a mulher está no lugar que foi determinado pelo Senhor, ela está com a bênção de Deus completa. Mas quando sai, começa a ter as turbulências e os problemas e as dificuldades. Então nós vemos aqui que cada mulher experimenta o seu próprio filho no Senhor. Paulo agora coloca dizendo assim, que quem está acima do marido, acima da igreja, acima do lar, é Deus. E por você ser uma serva de Deus, você, por ser serva de Jesus, você se submete ao teu marido. Claro que se esse marido é um ímpio, é uma pessoa corrompida, que não teme a Deus, você não vai submeter a todas as coisas que ele dá. Por quê? Porque você serve em primeiro lugar ao Senhor. Você serve em primeiro lugar a palavra de Deus. Meu marido está mandando, eu não vi mais na igreja, então eu vou desviar, porque eu tenho que obedecer meu marido. Não, a Bíblia não ensina isso. Meu marido ele usa drogas, eu tenho que usar também, para ficar mais legal o casal. Então eu posso usar droga? Não. Isso não vai se meter. Mas nas coisas que pertencem a Deus, nas coisas que promovem o Evangelho, a mulher crente, que tem marido crente, ela tem mais compromisso, e vamos assim dizer, entre aspas, né? Ela tem mais obrigação de submeter ao marido do que uma mulher que não pertence ao Senhor. Porque é bíblico, e ela conhece a palavra, e ela tem que ajudar. Pastor, mas é que você não conhece meu marido, pelo amor de Deus. Bom, você é uma ajudadora dele. Você tem dificuldade para administrar, você tem que falar assim, marido, nossa casa está falindo, nós estamos quebrando, está cortando tudo quanto é coisa. Nós vamos ficar na miséria, do jeito que você não tem dom. Eu vou ajudar porque eu sei fazer e eu vou prestar contas para você. O marido não tem voz ativa, não tem iniciativa alguma coisa. Vai orando e vai preparando o jeito
para que ele seja motivado a fazer as coisas. Mas não haja de uma forma desrespeitosa, passando à frente e ainda falando para os filhos, falando para todo mundo que o marido é incompetente, ou que não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Por quê? Porque isso vai contrário ao testemunho da fé cristã. Qual que é o vizinho, qual que é o parente, qual que é o amigo do teu marido que vai querer ir para a igreja se você é uma crente mandona? Se você é uma crente que manda e ele baixa a cabeça e tem que fazer tudo o que você diz, ninguém vai querer. Você está fazendo um desserviço ao Evangelho. Mas quando você, na tua conversa, na tua sabedoria, você conversa, motiva, orienta e publicamente você demonstra que você está submisso ao lar, à família, isso vai proporcionar oportunidades tanto para o teu marido ser transformado, ser amadurecido, os teus filhos ser criados debaixo da doutrina de Deus e outras pessoas também quererem o mesmo Jesus que a tua família tem. Então nós vemos que a palavra de Deus nos dá ensinamento. E diz ali, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Então nós vemos aqui que Paulo recomenda o amor. O marido ama a mulher, mas não é um amor comum. Esse amor aqui é aquele amor ágape, um amor sacrificial. Um amor que mesmo que você não seja amado, você tem que amar. É isso que Paulo está dizendo. Mesmo que a tua mulher não te ame, ame a tua mulher. Mesmo que ela não retribua, ame. Porque foi dessa forma que Cristo amou a igreja. E muitas vezes nós temos nessa sociedade que a história não troca, né? Eu te amo porque você faz a janta. Eu te amo porque você cuida de mim. Eu te amo porque você é amável, porque você é dócil. Agora, se você não fizer isso, eu não te amo mais. Isso não é o amor. Não é o amor. Não é o amor. Então nós temos que entender, homens, que o amor, ele também requer humildade. Porque quando o homem está soberbo, a primeira coisa que ele faz, ele despreza a mulher. Ele ama menos a mulher. Ele fica observando se vale a pena ou não ficar com aquela mulher. Mas sim, porque ele está se achando. Eu sou o cara, né? Então, eu sou um bom. Não sei se essa mulher me merece. Veja só, você não concorda comigo que ela não me merece? Ela não faz isso, não faz aquilo, ela não faz isso, o jeito dela. Então, essa é a fala de um homem soberbo. Mas aquele que serve a Deus, ele é humilde. E ele reconhece que mesmo que a sua esposa não está retribuindo, não está de acordo com aquilo que ele sonhou, ele almejou, ele está pronto a trabalhar na vida dela, a orar por ela, a ajudá-la, a apoiá-la. Então, quando nós começamos a ver o ensinamento de Paulo, demonstra que na nossa sociedade, inclusive dentro das igrejas, nós temos fugido muito desse princípio da palavra. É por isso que aumenta os divórcios entre os crentes. É por isso que tem as separações, porque está havendo muita soberba, muito orgulho dentro da família, dentro da casa, dentro dos relacionamentos, uma coisa materialista. Porque quando o homem teme ao Senhor, está servindo a Deus, ele vai orar, ele vai abençoar a sua casa e ele vai servir, mesmo que não haja retribuição. Essa é uma palavra muito forte para os homens. E outro detalhe, o homem tem que amar a sua esposa de tal maneira que ele se esforce para que ela tenha a admiração por ele, que ela respeite ele. Bem, esse é o outro lado contrário, né? Se a mulher não está admirando e respeitando o marido, é porque ele também se esqueceu de investir na sua vida, de continuar a ser realmente um líder e assumir responsabilidades e se colocar diante do Senhor como o Senhor determina na palavra. Então Deus orienta Paulo para recomendar aos colossenses, porque muitas vezes, pelo marido não amar sua esposa, também vai afetar seu testemunho lá fora.
Qual que é o vizinho, a vizinha, o parente que vai querer vir para a tua igreja se você é um grosso, um ignorante, um estúpido com a tua mulher? A mulher, vamos para a igreja de mulher. Vai 15 metros da frente dela, e ela está lá atrás com sacola, com criança, prendendo o carro em você. Detalhe, bonito, cheirosão. Mas eu não quero essa igreja, Deus o livre, olha, esses homens são loucos. Coitada da mulher, né? Então, a gente tem que entender que isso é orgulho, isso é soberba. Então tem horas que as tarefas elas têm que ser divididas e às vezes até trocadas. Mas nunca se troca tarefas por soberba e nunca se exige as coisas por orgulho. Porque nós temos que viver uma parceria. Nós temos que viver dentro da nossa casa o que o Evangelho ensina dentro da igreja. Nós temos que viver dentro da nossa casa os princípios da palavra. E quando um erra, quando o outro peca, nós temos que estar orando uns pelos outros e pedindo sabedoria de Deus para ver como que ajusta e como que arruma essa situação. Mas a pessoa diz assim, não, eu sou o chefe dessa casa e comigo é desse jeito. Aqui é pau, pedra é pedra e aqui não tem conversa não. Eu vou pôr a disciplina hoje, vou acabar com todo mundo aqui. É assim que ele vai fazer na igreja? A igreja é diferente, né? O irmão magoou, ofende, ele fala, meu Deus, o irmão magoou. Irmão, eu tenho que conversar com você, mas é um assunto muito delicado, tem que ser no particular, eu não sei como começa. Quer dizer que com os de fora você acha que um jeito dentro da tua casa. Soberba. Nós temos que tratar com o mesmo amor, com a mesma paciência, com o mesmo carinho que nós tratamos os outros, temos que tratar os de dentro. Todo mundo já conhece aquela piadinha, né? Que uma criança, quando termina o culto, o pastor da bênção apostólica, a criança começa a se agarrar no banco da igreja, né? Não quero, não, vou pra casa, não. E aí o pastor, né? Ficou assim, coisa tão de igreja assim. Não, pastor, é que eu quero que meu pai e minha mãe continuem do jeito que estão dentro da igreja, que lá em casa não tem condição. Aqueles são os pais que eu quero. Eu não queria ser da igreja, porque lá na casa era diferente. Nós temos que ser em casa, irmão. É lá que nós vamos mostrar quem nós somos. Nós somos quem somos na nossa casa. E se na nossa casa nós fazemos gritaria, nós brigamos, nós somos violentos, nós somos pessoas presunçosas, somos avarentos, somos impacientes. É lá, então tem que tratar começando de lá, porque um dia vai aparecer aqui. Mas só que quando aparece na igreja ou na vida pública, a família já está destruída. A família já está em frangalhos. Então olha para o teu irmão e para a tua irmã e diga assim, está vendo a palavra? Fala assim. Como é que está sendo a tua casa, hein? Aí o homem vai dizer, mas na minha casa quem manda sou eu. Opa, uma vírgula aí. Quem manda a tua casa é o Senhor Jesus. Você está subordinado à palavra dentro da tua casa. Principalmente, quem manda a tua casa é Jesus. E Jesus não mandou que faça assim. Você está fazendo errado hoje. Se arrependa, mude a tua conduta. Não fique envergonhado. Não fique orgulhoso assim. Não, o pastor falou hoje, vou esperar uns 6 meses para mudar esse negócio aí. Não, seja humilde. Chega e fala, Deus, eu tenho que mudar agora. Eu tenho que mudar hoje. Para que a minha família seja abençoada pela tua palavra. Vós, pais, vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então veja que Paulo fala do menor para o maior. Falou da esposa e depois fala do marido. Agora vai falar dos filhos para os pais. Ô pastor, o que quer dizer esse negócio aí? Quer dizer que, filho, você é menos que o teu pai e tua mãe. Quem manda dentro de casa é pai e mãe, não é filho adolescente. Você tem que se submeter aos teus pais. Então, é bem claro. Mas eu já trabalho, já cuido da minha vida, sou maior de idade. Está no mesmo teto, quem manda é pai e mãe. Você é filho. Então, teu cargo não te dá direito de querer ditar as ordens de casa. Você tem que obedecer. Então, ali, vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Claro que em tudo voltamos à situação da mulher.
se o pai é um homem que serve a Deus, que está seguindo a palavra. Porque nós não vamos obedecer pai e mãe que são ímpios, que estão na desobediência, que vai levar para o mal. Porque se nós servimos a Deus, primeiramente servimos ao Senhor. Se a autoridade sobre nós está servindo ao Senhor, nós temos obrigação de nos sujeitar. Mas se estão levando para a impiedade, para o pecado, nós não podemos obedecer, como disse João, dito aos sacerdotes. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quantos aqui são filhos de pais crentes? Levanta a mão. Quantos? Pois é. Tem que obedecer teu pai e tua mãe. Não tem escapatória mais. Né? E teu pai e tua mãe estão na igreja. Ah, pastor, mas o pai e a mãe, a primeira coisa que você falou lá, acontece negócio lá em casa. Então você ore, se jejue. Você peça que o Espírito Santo, como já está fazendo nessa pregação, que fale para eles, para que eles se convertam, para que eles mudem. Mas você tem que obedecer. Ah, tem que chegar em casa aqui 11 horas. Chega 11 horas. Né? Ah, não vai em tal lugar. Senhor, vai para tal lugar. Sim. Você tem que obedecer. Agora, se começar a bater pé e fazer confusão, isso não é agradável ao Senhor. E é uma coisa interessante, irmãos, que a submissão nós nos submetemos, não porque o outro é mais forte, porque o outro recebeu esse poder, porque o outro vai me prejudicar. Mas a minha submissão tem que estar porque isso é agradável ao Senhor. Então você obedece teu pai e tua mãe porque você está servindo a Deus, porque você está agradando ao Senhor. Agora, que amigo, que parente, que vizinho que quer ir para uma igreja em que os filhos são tudo rebeldes e tudo crentes. A mãe fala, vai limpar a casa para mim. Ah, não, eu quero internet, Facebook. Ah, vai, não, eu vou e volto quando eu quiser. Então, assim, eu não vou para essa igreja, meus filhos vão aprender a ser igual isso. Meu filho e minha filha vai ser igual a esses crentes? Não. Então nós vemos, irmãos, que a nossa atitude como filhos pode atrapalhar e muito a pregação do Evangelho. Porque se você não sabia, as pessoas observam você, o teu procedimento, a tua conduta, o teu jeito, e muitas vezes aparece na tua casa. Então nós temos que tomar esta atenção, não só por aparência, mas uma transformação do Evangelho tem que estar acontecendo dia a dia dentro de nós, para que nós venhamos mostrar que fruto nós produzimos. E ali diz, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Pai e mãe, né, também tem esse compromisso de não irritar. Ou seja, se você ficar toda hora criticando, brigando, zombando, batendo, ameaçando, fazendo com que se sinta mal, vai irritando, mesmo que esse filho tema o Senhor, de repente ele não vai te responder, ele não vai agir como os outros, porque ele é um filho de Deus, porque ele é um salvo, ele é uma salva, uma pessoa de Deus. Mas ali diz o quê? Que esse filho vai desanimar. De repente vai até continuar na igreja, vai desanimar. Vai até continuar com os estudos, vai desanimar. Não vai ter motivação, não vai ter sonhos, não vai ter objetivo, por causa da irritação. Então nós, os pais, temos que ter esse cuidado, porque volta aqui aquela questão do amar. Nós temos que amar nossos filhos, mesmo que esses filhos não retribuam na medida que nós esperamos. Mesmo que esses filhos não tenham a natureza que nós queríamos. Nós temos que amar, nós temos que cuidar deles e não irritar, e não agredir. A disciplina que a Bíblia ensina tem que ser a disciplina do Senhor, a disciplina bíblica. Nós temos que ensinar com a palavra de Deus, com o diálogo e também com a oração. Então, eu, pelo menos, eu gostaria de começar de novo a criar meus filhos, né, se eu pudesse. Porque nessa parte, infelizmente, eu falhei muitas vezes. Graças a Deus, meus filhos estão servindo a Deus. Mas eu deveria orar mais, jejuar mais com eles. Dobrar os joelhos e falar, vamos orar agora aqui, vamos resolver esse negócio aqui, e essa verdade vai aparecer. Não precisa nem ameaçar ninguém. Ó, se não contar a verdade, vai todo mundo apanhar. E pai que faz isso, né, irmão?
Mas o crente faz o quê? Vamos dobrar os joelhos, vamos orar até Deus revelar a verdade aqui, né? Aí já aprende a orar 1 hora, 2 horas. Ah, não aguento mais, já tenho que confessar meu erro, pai. Então vou ler o salmo aqui inteiro, Salmo 119. Então, é por aí. Eu tô brincando, né? Mas aí se trata de uma tortura, né? Fazer orar até confessar, uma tortura. Mas, queridos, com certeza nós pais, nós temos uma dificuldade. Porque filhos você cria uma vez só, né? Depois que são adultos, eles não estão mais sujeitos, subordinados a você. Então, a questão até mesmo de emancipar o filho, normalmente aqui o filho é emancipado quando casa, né? Casou, já ele não deve aquela obediência ao pai. Se vai trabalhar fora, estudar fora, vai morar sozinho, pronto, está emancipado. Já não deve obediência às leis, à forma que o pai e a mãe estabelecem dentro de casa. Mas tem uma coisa que a Bíblia ensina: honra teu pai e tua mãe. É um mandamento. E essa questão de honrar não tem validade. Eu não preciso obedecer mais meu pai e minha mãe, porque eu já sou de maior, eu já sou casado, eu cuido da minha vida. Mas você tem que honrar o teu pai e tua mãe. E a questão de honrar é como nós fazemos na primícia. Nós honramos ao Senhor. Honrar quer dizer respeitar e ajudar. Então tem filho que às vezes fala: pai, já casei mesmo, já estou tranquilo, não preciso de mais nada. Mas igual os judeus diziam: tudo que você fez por mim fica uma oferta ao Senhor, corbã. E aí larga o velhinho lá, a velhinha lá, e ainda tem dor, né? Aproveita a aposentadoria do pai e da mãe e fala: dá pra fazer um empréstimo aí pra mim, pai? Daí a gente paga sem juros. E tem que acontecer o contrário. Os filhos têm que ajudar os pais também materialmente. Tem que ajudar no trabalho. Tem que ajudar e apoiar. Quando o pai e a mãe ficam muito idosos, já não dá para limpar toda a casa, né, irmão? Não dá para resolver os afazeres domésticos. Quem tem que ajudar? Os filhos. Não por obrigação, mas por honra. Eu vim aqui para honrar, eu vim aqui para pintar tua casa, pai. Glória a Deus. Filho, né? Que bênção, né? Eu vim aqui para carpir teu terreno. Meu Deus, o que deu em você? Eu tenho que te honrar. Você não precisa mais me mandar como mandava antes. Vai fazer tal coisa, vai fazer aquilo. Porque você não me manda mais. Mas eu sou teu filho, sou tua filha, e eu vim aqui para te honrar. Eu vim fazer aquilo que eu fazia quando eu era menino. Eu vim fazer aquilo que eu fazia quando eu era menina e estava debaixo da tua obediência. Não estou mais, mas eu estou te honrando, porque eu te respeito e eu te reconheço como meu pai. Quem gostou disso, Isabel? Amém. Então ensina para os teus filhos. Amém? Ensina para os teus filhos. E honrar também é isso. Honrar não é só chorar no dia das mães. Não. Honrar, ela vê a velhinha quando está sozinha, né? Ver o remedinho que está tomando direito, fazer uma saladinha, uma maionese, uma sobremesa, enfim, honrar. Honrar. Dá um dia de diarista para a mãe, né? Vem aqui limpar tudo aqui, mãe. Ela vai brigar com você o dia inteiro, mas glória a Deus. Ah, não é assim que eu faço? Tá bom, então o dia de fazer glória a Deus. Glória a Deus. Honre, porque a Bíblia ensina. Então, queridos, nós vemos aqui que os pais não podem desanimar seus filhos. Não podem oprimir e atacar. Mas tem que ensinar a disciplina do Senhor. E agora nós vamos pegar essa parte que é a mais extensa. Mas eu vou falar menos dela. Porque é uma realidade daquela época. Naquela época, na família tinha o pai, a mãe, os filhos e tinham os escravos. Era a coisa mais normal e mais comum. Eram as famílias de mais posse, ou não precisava ter tanta posse, e ter escravo. Porque as pessoas se tornavam escravas por 6 motivos básicos. Primeiro, quando havia uma invasão, eram capturados e se tornavam escravos daqueles que os dominavam. Outras vezes, era porque a pessoa tinha uma dívida. Então, até você me pagar, você vai ser meu escravo. Outra vez, é porque nasceu filho de escravo.
por um outro motivo, nasceu para ser escravo. Quarto, porque tinha cometido algum crime, algum delito, então o juiz declarava: você trouxe prejuízo para essa família, então você vai se tornar escravo dessa família. A servir leitura, né, irmãos? Também havia aqueles que estavam endividados, estou devendo, né? Se tornava escravo. E aqueles que, por vontade própria, por ver que teria a melhor condição de vida servindo a fulano, uma família, ele dizia: eu quero ser escravo da tua filha. Então, aquele que diz lá no Velho Testamento que furava a sua orelha e aí declarava que a partir de então, usando aquele brinco, ele dizia: eu sou escravo porque eu decidi ser escravo dessa família até o fim da minha vida. Então, quando o homem tinha um brinco do lado esquerdo, ele estava dizendo: eu, por opção, me tornei escravo. Era uma tradição deles. Então, meus irmãos, tinha muito escravo. Tanto é que um dos que Paulo conheceu lá na cadeia foi o Onésimo, que era escravo do Filemão, que era daquele Colosso, dessa cidade. E o Filemão, o Onésimo, ele tinha fugido do seu senhor e roubado o dinheirinho e escapado da escravidão. E agora Paulo está também mandando Onésimo de volta para o seu senhor, porque Onésimo se converteu e Filemão era um crente. Você veja que a Bíblia Sagrada, irmão, ela não nos incita, não nos faz fazer revoluções. Escravidão está errado, é injusto, tem que pegar e se revoltar. A Bíblia não ensina isso. Mas a Bíblia ensina que aqueles que vão se convertendo começam a tratar as pessoas com igualdade. Então, qual que era o ensinamento? Os escravos e os senhores que eram convertidos, eles se respeitavam como seres humanos e como irmãos. Isso não tirava a condição dele de servo, mas fazia com que ele fosse um servo irmão. E aquele senhor não ia tratar com a brutalidade que era normal os outros senhores tratarem. Então, havia casos muito terríveis, irmãos, porque escravo era como um objeto, era como um gado. Então, aquele senhor fazia o que queria, né? Então, teve uma lei no ano 60 que o imperador disse: olha, é proibido jogar o teu servo para a arena, para se livrar por leões, a menos que ele tenha uma culpa e seja liberado. O próprio Nero, né, pegou e baixou uma lei, e o escravo tinha direito de reclamar se estava sendo maltratado pelo seu senhor. Então nós vemos que havia algumas leis exatamente para escravos, beneficiar escravos e ajudar. E no ano 80, o imperador pegou e disse: é proibido você castrar o teu escravo, porque isso tinha o direito de fazer tudo mesmo. Então algumas leis começaram a proteger a escravidão. Só que antes dessas leis, o evangelho já estava ali, fazendo a diferença. Porque a palavra de Deus, irmão, ela vai mudando as pessoas, ela vai transformando e vai fazendo com que as pessoas se tratem com igualdade. A maior revolução que o evangelho faz é transformar o homem, é transformar a mulher e fazer deles alguém que vai cumprir com a vontade do Pai. Depois disso vem as leis. Então nós vemos aqui que ele diz para os escravos: servos, obedecei em tudo vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade ou sinceridade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de modo de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que você vai ter um galardão de Deus. Deus está vendo você. Então, havia escravos que eram dominados e que eram até mesmo brutos. Mas, em certo tempo do Império Romano, haviam escravos que eram pessoas que eram muito cultas. Então, às vezes, tinha alguém que ele era médico, mas ele era escravo daquela família. Então, ele cuidava daquela família sendo médico. Tinha outros que eram professores. Tinha outros que eram administradores. Lembra de José lá no Egito? José era um escravo, que administrava todos os recursos de Potifar.
Então não havia só escravo para carregar as coisas e sofrer e trabalhar no campo, mas havia escravos administradores, pessoas cultas, que inclusive eram colocados para educar e ensinar os filhos dos senhores a ler, escrever e se portar. Era um escravo. Então nós vemos que Paulo dizendo, não vá administrar e fazer as coisas só na aparência. Exatamente para dizer, assim como Onésimo, que se aproveitou de ser um escravo e o seu senhor ser um cristão, roubou o senhor, juntou dinheiro e fugiu. Mas saiba que Deus está vendo tudo. Deus está vendo como que você está trabalhando, Deus está vendo como você está se portando. Então nós vemos aqui, irmãos, que Paulo, ele coloca debaixo de uma ordem os escravos. Você está sujeito a Deus, e é Deus que está cuidando de você. Você não é um servo que trabalha para o seu senhor porque tem medo ou porque é obrigado pelos homens. Você está servindo da melhor maneira porque você está dando testemunho da sua fé. Você está mostrando que você é uma nova criatura. Então, aonde você está? Se você é um salvo, você vai mostrar pela tua atitude, pela tua vida, pela tua humildade, pelo teu relacionamento com Deus, como que deve servir ao Senhor. Essa é a doutrina. E os senhores, ali no capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Para que os seus senhores também fossem corretos, que não agissem de violência com os outros, que não destruíssem a vida daqueles homens, daquelas mulheres que eram seus escravos, mas que os considerassem com igualdade. Do mesmo jeito que você quer ser tratado, trate também o teu servo. Trate também o seu escravo. Era essa recomendação. Hoje, então, nós concluímos essa parte desse livro e podemos ver, irmão, até esse capítulo, que o Evangelho do Senhor Jesus, ele traz transformação. Ele não é uma imposição. Ele não é uma coisa que vem para resolver o exterior, mas ele começa a mudar a nossa natureza e a nossa essência. E com o tempo, aquilo que Deus fez em nós, nos dá um novo nascimento, começa a mostrar para as pessoas que nós pertencemos a um outro reino, pertencemos a um outro Deus, a um Senhor, e a oportunidade que nós temos para ganhar almas para servir o Senhor. E nesta noite, se você está numa condição, de repente, de ser líder, seja aqui na igreja, seja na tua casa ou na empresa que você trabalha, lembre-se dessa palavra. Que você tem um Senhor que está vendo a tua atitude com os teus liderados, a maneira que você está tratando eles, o amor que você tem que dar para eles, a humildade que tem que estar no seu coração. Se você está servindo alguém em alguma área da tua vida, lembre-se que você está fazendo o teu melhor, porque em primeiro lugar você está servindo a Deus, e em segundo, aquela pessoa que foi colocada acima de você foi colocada para cumprir um propósito do Senhor. E ele só vai conseguir cumprir o propósito do Senhor com a tua ajuda, com a tua cooperação e com o entendimento e sabedoria que você recebeu do Senhor. E assim nós vamos ver que a obra de Deus vai ser completa e Deus vai ser glorificado e nós não vamos cair nos enganos da soberba, do orgulho e nas confusões que a carne produz em nossa vida. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu gostaria de orar pela tua família. Se a tua família está aqui, irmão, se aproxima, familiares, em perto. Se não está, chega perto do irmão agora. Vamos orar pela nossa família. Eu creio que hoje, essas páginas, essas linhas da palavra, trouxe para nós lembranças e ensinamentos muito importantes, para que nós venhamos ter uma vida que agrada a Deus, para que nós venhamos ter experiência com Deus, para que nós venhamos realmente crescer na unidade, na presença do Senhor. Se há pecado em nós, erros nessa questão, vamos nos arrepender, vamos começar a mudar, vamos pedir ajuda para os irmãos da célula, para os nossos líderes, para os pastores,
Olha, ora por mim, porque eu preciso mudar essa área da minha vida. Eu vou me esforçar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai responder as suas orações e vai ajudar cada um de nós. Em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai,